estamos recebendo nos estúdios da Vale TV o Chagas, que é presidente do Sindicato dos Metroviários aqui do nosso estado. Ele veio conversar um pouquinho comigo sobre a situação dos funcionários da Transurb. Em épocas de pandemia, já estamos passados mais de um ano de pandemia e neste momento em que a situação está cada vez mais crítica. Também de uma paralisação nacional que vai acontecer no dia de amanhã. Mas antes, a gente vai conversar um pouquinho de como está a situação dos trens da nossa região. Chagas, muito obrigada pela tua presença e por todos os esclarecimentos que tu vieste falar comigo hoje. Primeiro, sou eu que agradeço, em nome dos metroviários e metroviárias, o espaço que a Rede TV sempre nos dá. A Vale TV sempre nos abre espaço, então é muito importante para nós. Eu sou morador de Novo Hamburgo, então para mim é muito mais importante eu falar para a comunidade onde eu resido, né? Imagina, é um prazer te receber aqui. Eu quero começar sabendo quantas pessoas estão trabalhando, pode-se dizer, nesta linha de frente, né? Nos metroviários também são linha de frente, estão trabalhando desde o início da pandemia. Quantas pessoas estão trabalhando nos trens da nossa região e se é feito, se foi feito, está sendo feito testagem? Bom, a Transurb chegou até 1.800 trabalhadores. Com o processo dos últimos 15 anos de terceirizações, né, sempre visando a privatização, e isso tem que ficar bem claro, né? Hoje nós estamos com 1.050 trabalhadores. 1.050 trabalhadores. Nós temos uma defasagem enorme do número de trabalhadores. A testagem, a Transurb em nenhum momento fez. Lá desde março do ano passado, lá se faz mais de um ano, e a gente esteve aqui cobrando isso, né? Coisas básicas como EPIs, máscara, álcool gel e a testagem, a Transurb nunca realizou. Hoje, infelizmente, depois de um ano passado, a gente continua fazendo as mesmas reivindicações. A Transurb continua não fornecendo as máscaras que hoje são diferentes da de um ano atrás. De um ano atrás nós usávamos uma máscara de tecido, né? Hoje não, hoje é uma máscara específica, nós temos uma cepa bem mais transmissível, né? A Transurb continua não fornecendo. Álcool gel para os trabalhadores, a Transurb continua não fornecendo. Para os usuários, isso é lei, a Transurb tem uma sentença, né, em cima disso, que tem que fornecer álcool gel e manter o distanciamento entre os usuários, a Transurb não vem cumprindo. O Sindimetrô, nesse sentido, faz o quê? Nós continuamos fornecendo os EPIs para os trabalhadores, não é nossa função, a gente sabe disso. A testagem é obrigação do governo Bolsonaro, do governo Leite, mas como eles não fazem, depois de um ano de novo, né, vou repetir, depois de um ano de pandemia, nós temos 6 milhões e poucos de testes, né, sendo estocados em São Paulo, lá, que não vão ser aplicados. Enquanto nós não tivermos vacina, a testagem continua sendo fundamental. Se não tem vacina, então tem que continuar a testar. Mas, infelizmente, o governo federal não faz, a Transurb não faz. O Sindimetrô, na medida do possível, né, dentro das nossas possibilidades, a gente tem tentado proteger os trabalhadores e, principalmente, os usuários. Que um bilheteiro da Transurb, né, ele lida com centenas de pessoas por dia. Então, se eles estiveram contaminados, e nós fizemos uma testagem há poucos dias atrás, de todas as estações, pegamos todos os trabalhadores de um dia e nós tivemos trabalhadores contaminados assintomáticos. Ou seja, eles estavam transmitindo para os usuários. Então as coisas são muito sérias, muito graves, nós vamos chegar a 400 mil mortes esse ano e infelizmente nós não vemos nenhuma medida efetiva do governo federal nem da direção da Transurb. Falando da Transurb, teve uma ampliação do número de carros, de trens rodando ou continuou a mesma leva que estava antes da pandemia da Covid-19 e destes trabalhadores então testados, já se sabe quantos contaminados e teve algum óbito dentre esses funcionários? Infelizmente, nos últimos 30 dias, em espaço bem curto de tempo, nós tivemos 4 óbitos de trabalhadores. Todos jovens, né? Os números são impressionantes, né? Só que a gente não consegue colocar para fora e aí a Vale TV nos dá o espaço para colocar. A média nacional de contaminação do Covid é em torno de 4,5% da população. Entre os metroviários passa de 20%. É muito alto. É muito alto. Daí números da OMS. Em primeiro lugar, lógico, os trabalhadores da saúde, né, são os mais contaminados, né, que mais pegam Covid, e depois disso os trabalhadores de transporte coletivo. E aí se insere a Transurb, e a gente sempre fica repetitivo, fica chato às vezes a gente falar, né, que faz um ano que nós temos o maior vetor de transmissão na região metropolitana é a Transurb. Nós transportamos trabalhadores de Novo Hamburgo a Porto Alegre,
Hoje mesmo, com a pandemia, com toda a redução que nós tivemos no número de usuários, ainda são 80 mil pessoas por dia. É bastante gente. 80 mil pessoas 80 por mil, dia. é bastante gente. E falando então dos trens, dessa circulação, no início da pandemia, a gente viu ainda em matérias que a Transurb estava higienizando os trens a cada horário, a cada estação, na medida que era possível. Ainda continua essa ação e como a gente consegue manter o distanciamento dentro do trem, ainda mais em horário de pico? Porque o pessoal vê que é muito transmissível, por isso que a taxa é tão alta, porque a gente não tem como manter o distanciamento. E aí eu volto na pergunta se teve uma ampliação de carros, de trens nas plataformas. Não, nós não tivemos ampliação, pelo contrário, nós tivemos uma redução, né? Como reduziu bastante o número de usuários, então teve uma redução no número de carros. O que, por pressão do Cinemetrô, começou a acontecer é carros acoplados, em vez do trem com 4 vagões, com 8 vagões, para aumentar o distanciamento. Perfeito. Mas houve uma redução, né? Hoje os horários são, nós temos praticamente a metade do número de trens circulando que nós tínhamos no horário antes da pandemia. O que deveria ser ao contrário, deveria ser ao contrário, e nós defendemos isso e continuamos defendendo isso. Claro. Mas daí entramos num outro problema, que também o Cinemetrô fala há muito tempo, né? Mas a gente infelizmente não tem eco, né? Que é o quê? Hoje todos os trabalhadores começam a trabalhar no mesmo horário. Então é lógico que no horário do pico, ali 7h30, 8 horas, o trem vai estar cheio. O ônibus vai estar cheio também. Quer dizer, então são medidas governamentais, né? Infelizmente nós não temos um governo que se preocupa com a pandemia, nem estadual, nem municipal e muito menos o governo federal, O governo Bolsonaro ainda continua fazendo apologia à cloroquina, né? Continua causando aglomerações nos finais de semana, né? Dizendo que a vacina não vai resolver. Mas, então, a solução é o quê? É escalonar os horários de entrada dos trabalhadores para diminuir, né, esse distanciamento. Não tem, é humanamente impossível hoje, os trabalhadores todos começando no mesmo horário, ter o distanciamento. Dentro do trem. É humanamente impossível. E também encosta na plataforma, encosta dentro do trem, no vagão, Exato, contato de exato. sentar. Não tem como manter um distanciamento. Porque o trem acaba sendo, para muitas pessoas, a única forma de locomoção de Novo Hamburgo até Porto Alegre, entre as suas empresas, trabalhos e também um transporte mais barato no meio da pandemia da Covid-19, né? Então o passageiro está exposto ao risco diretamente nos trens. Então deveriam ter mais trens circulando. São vários pontos que a gente tem que destacar. O primeiro, o Transurb, sem dúvida alguma, e eu digo isso com muita tranquilidade, é o melhor sistema de transporte que nós temos no Rio Grande do Sul. Sim. Durante a pandemia, o que aconteceu? As empresas privadas pararam os ônibus, né? Pediram dinheiro a Novo Hamburgo, e a prefeitura deu dinheiro para pagar com combustível. Quer dizer, as empresas ganharam de ônibus aqui em Novo Hamburgo, e, de novo, eu sou hamburguense, né? Ganharam dinheiro por muito tempo, né? Mas no primeiro probleminha, vai aonde? Vai no Estado. E são as mesmas pessoas que defendem essas privatizações. É uma coisa muito incoerente. Com relação à limpeza dos trens, não tem como limpar. Não, como deveria ser. A não ser que coloque muita gente, desculpa, até tem como limpar, mas tem que colocar bastante gente, o trem parou, muitas pessoas indo lá limpar, só que a Transurb não tem feito isso. Não tem a capacidade humana de fazer, né? Não tem como... A capacidade humana existe. Não existe a vontade política. Porque tu vai ter um gasto maior. Sim, perfeito. Então é isso que a Transurb não tem feito. No início a gente até viu algumas das ações de limpando os trens, mas circulação o tempo inteiro, né? Até as pessoas dentro do vagão, de uma estação a outra, continuam circulando, continuam encostando nos apoios para segurar. Então, é ali que acontece. Não tem como não segurar, não tem como não entrar. Exato. E a correria ali, enfim. Está acontecendo uma paralisação nacional dos metroviários. Quais são as reivindicações? E fala um pouquinho para mim da carreata que teve na última semana. Nós tivemos uma carreata sexta-feira, que foi bem significativa. Foi um dia chamado pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Metrôs e Ferrovias. Então, nós tivemos os atos em São Paulo, Rio de Janeiro, o metrô de Brasília também entrou em greve, né, na sexta-feira. Tivemos atos no metrô de Belo Horizonte e Pernambuco. Se eu não me engano, devo ter perdido algum. Tá? Mas foi um dia então chamado em memória aos trabalhadores metroferroviários que perderam a vida pela Covid. Perderam pela Covid. Trabalhando. E é sempre bom ressaltar, né? O Cinemetrô defendeu e continua defendendo, né? Desde que começou a pandemia, a Transurb não parou nem um dia. Nem um dia. E nós continuamos defendendo que continue trabalhando, que continue operando.
Quer dizer, é a hora de nós mostrarmos que o serviço público e o servidor público é fundamental. Ao contrário do governo do Bolsonaro, né, que quer acabar com tudo, quer privatizar a Transurb, quer privatizar Correios, queria privatizar o SUS. Quer dizer, e nesse momento de pandemia, desse último ano, quem é que segurou as coisas no país? O SUS. Né, com todos os problemas, foi o SUS. Com todas as deficiências, com toda a politicagem que a gente sabe que existe, mas quem segurou foram os trabalhadores do SUS. Vamos dizer, então defender o SUS. Defender o SUS, vamos defender a gente. Vamos defender a vida. Nós defendemos um Estado maior e não um Estado menor, mais Perfeito. serviço público, mais servidores públicos, para que os brasileiros tenham dignidade. Perfeito. É o nosso direito, né? Trabalhar. A gente paga imposto para isso. A gente paga imposto para isso. E amanhã vai ter uma paralisação, na verdade. Não vai ser o dia inteiro, não vai ser, vão ser algumas horas apenas. Eu quero que tu comente um pouquinho mais sobre a paralisação de amanhã, terça-feira. Então, seguimos. De novo, é mais um dia nacional, chamado pela Federação Nacional dos Metroviários e Ferroviários. Né? Então, um dia nacional de mobilização. Nesse dia, dia 20, na terça-feira, o metrô de São Paulo vai parar. O metrô de Brasília já está em greve, os outros metrôs, Belo Horizonte, Recife, Rio, vão ter mobilizações, e nós aqui, na linha que nós defendemos, o metrô não pode parar. A gente sabe que quem pega o metrô precisa, é trabalhador. A gente sempre diz que o metrô às 7h30, 8 horas está cheio, não é uma festa clandestina, não, Sim. São pessoas que precisam realmente sair para ir buscar o seu pão no dia a dia. Então, a gente, nessa linha, então, em vez de pararmos 24 horas, como seria ou uma greve determinada, que poderia ser uma possibilidade, e existiu essa possibilidade, foi discutida, não, nós defendemos que então parar 2 horas para chamar atenção, pedir socorro, é quase isso, a gente está pedindo socorro. Né? Não é possível, por exemplo, que nas prioridades da vacinação, tu tem o farmacêutico, agora o trabalhador, o atendente da farmácia não está na prioridade. Sim. Quer dizer, não é possível que tu acorde todo dia e tua rua está limpinha, e teve gente, o gari que limpou tua rua lá, e hoje é quem mais está morrendo de Covid. É a categoria dos garis. Os lixos, né? A contaminação. Exatamente. Quer dizer, então nós temos essas prioridades que foram estabelecidas lá pelo governo federal, é uma prioridade elitista, né? Se olhar, basicamente são pessoas de curso superior, e o trabalhador, de novo, o peão, aquele que está morrendo de verdade, não está na prioridade. Aquele que gera economia. Que gera economia, o trabalho, a força de trabalho, né? Então, esse não está nas prioridades. Então, qual é a nossa manifestação, qual é a nossa reivindicação prioritária? Não é para os metroviários, claro, para os metroviários também, mas nós queremos vacina para todos os trabalhadores que são obrigados a sair de casa todo dia para ganhar seu ganha-pão. Vale deixar claro que esta paralisação, essa manifestação, não é contra os usuários, e sim contra as autoridades que não estão passando EPI, contra as autoridades que não colocam os metroviários como prioridade para esse sistema de vacinação. Não tem nada a ver contra os usuários dos metrôs, tanto aqui do estado quanto de outros lugares do nosso país. É única e exclusivamente as autoridades, que nem o Chagas está falando, que não fazem, então, o bom uso das políticas públicas, não repassam EPIs para o pessoal. Pelo contrário, nós queremos vacina para o usuário, para quem pega o metrô todo dia. Sim. Essa é a nossa visão. A reivindicação é vacina para todos. Quem pega o metrô todo dia, nós queremos que ele seja vacinado. Não é possível que a pessoa que está em home office, que tem o privilégio, que bom, né? Que bom, a gente não tem crítica nenhuma com relação. Que bom que ele pode ficar em home office. Agora não pode ele ser prioridade da vacinação, né? E aquele que tem que pegar o trem todo dia, ou o ônibus todo dia, que tem que sair de casa todo dia, né? Já com toda a crise que nós temos sanitária, né? É uma crise mundial, mas aqui agravada pelos desmandos do governo Bolsonaro, né? Que continua desde dezembro, né? do Covid, né? Então a nossa defesa é o quê? Para que todos os trabalhadores tenham vacina. Se tu tem que sair de casa, tu tem que ser vacinado. Tem que vacinar. E eu quero te fazer uma última pergunta agora. Se o governo, tanto o nosso governo municipal, pode-se dizer, governo estadual, governo federal, continuar prorrogando essa inclusão dos metroviários, ou não essa flexibilização que vocês pedem de vacinação, podemos então esperar uma greve, uma paralisação maior aqui do estado, na Transurb, nos metroviários? Podemos, infelizmente, eu espero que não aconteça. A greve é o último dos últimos recursos de qualquer categoria de trabalhadores. Quer dizer, só chega vai para uma greve quando existe uma negociação.
quando o outro lado não discuta mais. Então, a possibilidade existe, lógico que existe, mas a gente não espera acontecer isso. A gente está gritando, a mobilização de terça-feira, dia 20, é justamente para isso, é chamando a atenção. É fundamental que quem trabalha, quem tem que sair para a rua, tem que ser vacinado, né? Então, o que nós queremos é isso, é que seja discutido, rediscutido, né, as prioridades da vacinação. Exatamente. Chagas, eu te agradeço muito a tua presença aqui na Vale TV, pelos seus esclarecimentos e desejo, não sei se é sorte a palavra, mas justiça para vocês que estão na rua todos os dias trabalhando, o Sindicato dos Metroviários, essas mais de 1.000 pessoas que tu falou que está aí na linha de frente, não deixa de ser linha de frente no combate também à Covid-19, levando o pessoal para um lado, para o outro, trabalhando quem tem que trabalhar. Então, desejo aí boas notícias para as próximas semanas, quem sabe, e venha conversar de novo com a gente sobre se deu certo ou não deu certo essa reivindicação. Eu agradeço de novo, né? A Vale TV sempre nos dá espaço e a gente pode chegar aqui e falar, isso é muito difícil. Pode vir sempre. É muito difícil nós termos, então eu agradeço muito, mas muito mesmo, né, em nome dos metroviários e das metroviárias. Então, terça-feira, quem está nos assistindo agora, vai pegar o trem a partir das 7 horas. Vai ser tranquilo, nós temos toda a campanha na rua, já está a mídia, está divulgando, né, que o trem vai atrasar, nós vamos ter material nas estações sendo entregue, vamos ter as rádios avisando, televisão, então é tudo muito tranquilo, não vai ter aglomeração, não vai ter nada, só em vez de chegar às 5, 6, vai chegar um pouquinho mais tarde, chega 2 horas mais tarde, e porque nós estamos pedindo vacina para ti que pega o trem também, não é só para os metroviários. Exatamente. Muito obrigada. Eu agradeço.